Fala galera, beleza? Meu nome é Maurício, professor de Geografia, e aqui estamos mais uma vez para trabalhar agora a temática de fontes de energia. Prestem atenção porque essa temática é fundamental para complementar e entender de maneira mais profunda as indústrias e o processo de industrialização no mundo e principalmente no Brasil. Então prestem atenção porque eu vou trabalhar com vocês as fontes de energias mais utilizadas no mundo e sempre fazendo essa comparação com a realidade brasileira, que vai ser um pouquinho diferente da maioria dos países, tá? A gente vai ver mais para frente que o Brasil vai se destacar pelas fontes de energias renováveis e a gente vai ver o que é isso, perfeito? Então vamos lá. Prestem atenção, fontes de energia, e aqui eu já trago para vocês a maneira, o modo pelo qual nós vamos estudar esse tema. O que é importante saber sobre as fontes de energia? Então, primeiro de tudo, a gente tem que saber classificar essas energias, tá? Os tipos de energia, como classificar. Então, a gente vai ver que existe energia primária, secundária, renovável, não renovável, alternativa. Vamos ver tudo isso, tá? Em segundo ponto, a gente vai ver o uso da energia no mundo, comparando sempre com a realidade brasileira. Então, o terceiro ponto é o uso da energia no Brasil. O quarto ponto que a gente vai focar são as mudanças recentes na matriz energética do Brasil. Então, as fontes de energias mais utilizadas nos últimos anos vêm sendo alteradas em seu percentual, perfeito? E por último, vamos falar das características gerais de cada fonte de energia, as principais, as mais cobradas nos vestibulares e também nos concursos militares, perfeito? Então, vamos lá, prestem atenção. Afinal, o que é energia, né? Já que a gente vai falar de fontes de energia, a gente tem que saber, primeiramente, o que é energia. Então, um exemplo que eu sempre dou, né? Se a gente vai fazer um trabalho manual, um trabalho que vai requerer um levantamento de algum peso, algum esforço, alguma repetição, vocês vão perceber, por exemplo, que a gente vai começar a gastar energia, que no caso do corpo humano são as calorias. Então, quando você vai levantar um peso do chão e colocar em cima de uma mesa, você vai estar o quê? Gastando uma energia, você vai estar produzindo um tipo de trabalho, tá? Então, energia é a capacidade de produzir trabalho, perfeito? Então, a gente vai perceber o seguinte, quando a gente fala de fontes de energia, é claro que a gente não está falando da energia biológica, né? Do gasto de calorias e assim por diante. A gente está falando da energia motriz, perfeito? Ou seja, as energias artificiais criadas pelo ser humano para facilitar e produzir o seu trabalho. Então, olha lá, ó, fontes de energia. As fontes de energia são recursos naturais ou artificiais utilizados pela sociedade para a produção de algum tipo de energia. A energia, por sua vez, é utilizada para propiciar o deslocamento de veículos, gerar calor ou produzir eletricidade para os mais diversos fins. Então, a gente vai perceber que essas fontes de energia vão facilitar o trabalho humano, vão acelerar, né? Porque tem uma grande capacidade de produção de trabalho, para além daquela desprendida pelo o corpo humano. E aí a gente vai perceber que o ser humano vai começar a manipular essas energias e utilizar para seus fins, movimentar máquinas, veículos, aquecer ou resfriar as casas, perfeito? Então, a gente vai ter uma gama de diferentes energias para a utilização disso no nosso dia a dia, que são as fontes, perfeito? Matriz energética. Então, olha lá os conceitos fundamentais que eu já venho trazendo no início. Energia, fontes de energia e matriz energética. Matriz energética é o quê? O conjunto de fontes disponíveis em um país, estado ou no mundo para suprir a necessidade, a demanda da energia que a gente vai utilizar, perfeito? Seja a energia por meio, né, da combustão, como os motores dos veículos, seja a energia elétrica, perfeito? Então, matriz energética é o conjunto de fontes disponíveis em um país.
Então, pessoal, quando a gente fala de matriz energética do país tal, a gente vai analisar quais são, né, daquelas fontes todas que o país possui, a mais e a menos utilizada, perfeito? Então, vamos lá, ó. Vamos começar a classificar as energias. Os tipos de energia. A gente vai perceber que a gente pode classificar as energias através do seu uso na sociedade. Então, podemos classificar como energias tradicionais ou energias alternativas. Energias tradicionais são aquelas utilizadas desde o período da primeira Revolução Industrial, então, desde 1750. Então, vamos destacar, né, como fontes de energias tradicionais o petróleo, o carvão mineral, os combustíveis fósseis de uma maneira como um todo, o gás natural, perfeito? Então, a gente vai perceber também que a eletricidade vai estar inserida, porque ela data ali, né, de 1850, da segunda Revolução Industrial. Então, tudo que é dessa época da primeira e segunda Revolução Industrial, que é usada há muito tempo, nós vamos chamar de energias tradicionais, perfeito? Agora, energias alternativas é um termo que vai aparecer ali a partir da década de 1970, quando a gente começa a ver a nossa necessidade de tirar um pouco, né, essa dependência dos combustíveis fósseis, como o carvão mineral e o petróleo com seus derivados. Então, fontes alternativas, a energia solar, a energia eólica, perfeito? A energia nuclear também, tudo aquilo que vai tirar a nossa dependência do petróleo e dos derivados dos combustíveis fósseis, tranquilo? Então, existe essa forma de classificar de acordo com o uso na sociedade, uma fonte tradicional ou alternativa. A gente pode classificar também de acordo com a origem, energia fóssil, não fóssil e biocombustíveis, tá? Então, os combustíveis fósseis, né, como eu falei, o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e o xisto, perfeito? São aí os combustíveis fósseis. A gente vai ter os não fósseis, né, aquele de origem vegetal ou diretamente da natureza, né? A energia elétrica por meio das hidrelétricas, o etanol, perfeito? E os biocombustíveis, que é um termo mais recente, né, que vai destacar ali, né, alguns combustíveis mais novos, né, criados pela sociedade, que vão usar ali, né, alguns tipos de óleos vegetais, tá? Então também tem uma origem ali vegetal, geralmente de fontes renováveis que estão sempre se reciclando, perfeito? Então, a gente pode classificar de acordo com a origem dessa fonte de energia: fóssil, não fóssil e biocombustíveis, perfeito? A gente também pode classificar de acordo com a esgotabilidade. Então, elas podem ser renováveis e não renováveis. Preste atenção, porque esse termo, esses dois termos, na verdade, já são os mais utilizados pelas provas. Quais são os termos mais utilizados pela prova, professor? Renovável, não renovável e alternativa, tá? Então, esses três tipos de energia são os mais cobrados. Então, através da esgotabilidade, a gente pode classificar as fontes de energias como renováveis, aquelas que sempre se renovam, sempre se reciclam, que raramente, né, muito difícil, elas vão se esgotar na natureza. Então, por exemplo, a água, a fonte hidráulica, as hidrelétricas, é uma fonte renovável. A chuva está sempre recarregando esse potencial, o rio está sempre recarregando esse potencial. A cana-de-açúcar eu posso estar sempre plantando, então está sempre se renovando, tá? A energia solar, a energia eólica, né, são praticamente inesgotáveis. Agora, as fontes não renováveis são aquelas que a gente pode acabar com essas reservas. Então, a gente pode acabar com as reservas de petróleo, de xisto, de gás natural, de carvão mineral. A gente pode acabar, né, com as jazidas para a produção de energia nuclear, do urânio, que é um mineral, perfeito? Então, são as fontes não renováveis. Preste atenção nessa classificação.
Então, cuidado para não achar que fonte renovável, né, é tudo aquilo que vai estar ali em contraponto aos combustíveis fósseis. Cuidado, tem a ver com a esgotabilidade, perfeito? Existem fontes alternativas que são não renováveis, como, por exemplo, o urânio para a produção da energia nuclear. Então, cuidado para não achar, né, que as fontes alternativas são sinônimos de renováveis. Cuidado, não é isso. E a gente pode classificar também de acordo com o impacto ambiental que elas causam. Toda fonte de energia gera impactos ambientais. Então, a gente pode chamar de energias sujas e energias limpas. Energias limpas, aquelas que poluem bem menos, tá? Lembra que é impossível não ter algum tipo de impacto, algum tipo de poluição. Tranquilo? Então, por exemplo, as fontes limpas são aquelas que vão diminuir drasticamente, né, a emissão de carbono. Mas cuidado para não achar que toda fonte limpa é sinônimo de renovável, perfeito? A gente não pode confundir essas classificações, tranquilo? Então, a gente vai perceber que as chamadas energias sujas geralmente estão associadas aos combustíveis fósseis. Porém, o gás natural, dentro dos combustíveis fósseis, ele é o menos poluente, tá? Então, cuidado que essas classificações podem virar pegadinha de prova. Então, a gente tem que entender elas muito bem, perfeito? A gente vai ver isso ao longo da aula e dos exercícios que a gente vai fazendo também. Mas aqui estão os tipos de classificação que a gente pode dar para as diferentes fontes de energia. A gente vai classificar as energias dessas maneiras que eu apresentei, tá? Então, estão aí os tipos de energia. E aqui na imagem, né, eu venho trazendo algumas fontes mais limpas, algumas fontes renováveis, tá? Alternativas também, que é a fonte solar e a eólica, perfeito? Em 2016, cerca de 41,5% da produção de energia elétrica brasileira teve como origem as fontes renováveis. Então, a gente vai ver a diferença também entre matriz energética e matriz elétrica. Cuidado para não confundir. Então, olha lá, a gente vai perceber que na produção de eletricidade, em específico, o Brasil vai se utilizar e vai ser o país aí que vai se destacar como o que mais utiliza as fontes renováveis, tá? Então, ele usa pouco combustível fóssil, isso é muito bom. Então, maior parte da nossa eletricidade vem da energia hidráulica, né, através da movimentação das águas nas hidrelétricas. Temos ali, né, um destaque também para a biomassa. A gente pode falar do etanol da cana-de-açúcar e dos biocombustíveis dos óleos, né, usados pelas plantas que a gente tem nos nossos biomas. Perfeito? A energia eólica, que são os ventos, a energia solar, o gás natural, tá? Que é o menos poluente dos combustíveis fósseis, ele não é renovável, cuidado, tá? A nuclear, que é uma fonte alternativa, pois vai tirar a nossa dependência do petróleo, porém, ela não é também renovável, ela pode se esgotar, ela é uma não renovável, e ela também pode ser considerada limpa porque ela polui pouco, tá? Em comparação às outras. E ali, derivados do petróleo, carvão e etc. Tá? Então, maior parte da nossa eletricidade vem da água, da fonte hidráulica. Tranquilo? E aqui eu fiz uma tabelinha para vocês sobre os tipos de energias, né? Os mais cobrados em provas, renováveis e não renováveis, tá? Então, biomassa, quando você se utiliza ali, né, do bagaço da cana, de folhas, de óleos vegetais, qualquer coisa de origem vegetal para a produção, né, de algum tipo de combustível, tá? Então, é uma fonte renovável. Hidráulica, fonte renovável. Solar e eólica, renovável, claro. Geotérmica é um tipo de energia que ainda está em estudo, né, para melhorar, mas que se utiliza do calor interno, né, de áreas ali vulcânicas e etc. Então, geotérmica também é uma fonte renovável. E a maremotriz, que tem a ver com a produção de energia no mar através da subida e descida das marés, da movimentação das ondas, tá? Também é uma fonte de energia que está em desenvolvimento, perfeito? Mas é uma fonte renovável.
Agora, as não renováveis, né, praticamente os combustíveis fósseis, o petróleo, o gás natural, o carvão mineral, o xisto e a fonte nuclear, que é o urânio, tá? Um mineral metálico que você pode explorar jazida ali e terminar com ele, tá? Quais são as fontes mais usadas no mundo? As fontes de energia, produção de energia de uma maneira geral, tá? Então a gente vai perceber que muitas máquinas dentro das indústrias vão se utilizar de combustíveis fósseis e de seus derivados para o seu funcionamento, além da energia elétrica, tá? Então cuidado para quando não falar de energia, você achar só que é eletricidade. Um carro, ele usa energia, mas ele não usa eletricidade. Perdão, a energia da gasolina, do etanol, da explosão, né, do motor a combustão. Então, cuidado para não achar que toda energia é sinônimo de eletricidade. Não é. Perfeito? As fontes mais usadas no mundo, de uma maneira geral, a gente vai perceber que os combustíveis fósseis dominam, tá? O petróleo com seus derivados no mundo todo representa 31,9% e o carvão mineral 27,1%. Lembra o seguinte, pessoal, aqui no Brasil, a produção de eletricidade é feita nas hidrelétricas lá nos rios. Agora, em vários países do mundo, como o Japão, países europeus, os Estados Unidos, eles vão produzir eletricidade através das termoelétricas, ou seja, usinas que vão queimar algum tipo de combustível, geralmente carvão mineral ou derivados de petróleo. Perfeito? Também pode queimar gás, também pode queimar biomassa, mas geralmente é carvão ou derivados de petróleo. Então, para produzir eletricidade nesses países, eles queimam combustíveis fósseis, o que é muito prejudicial, tá? Então, esses dois aí dominam. Gás natural, né, também um combustível fóssil dominando, 22,1. Agora, a fonte nuclear, 4,9. A hidráulica, no mundo, né, representa 2,5. E a biomassa, 9,8. Então, a gente tem lá, né, como fontes não renováveis. O mundo se utiliza principalmente, né, de fontes não renováveis, que vai representar 81,1%. E de fontes renováveis, o mundo usa apenas 18,9%. Tranquilo? Agora, olha a comparação com o Brasil. Quais são as fontes de energias mais usadas no Brasil? A gente vai perceber que ainda, né, vai ter um predomínio das fontes não renováveis, com o petróleo e seus derivados, e também o gás natural. O carvão mineral no Brasil não é tão utilizado, mas o petróleo e o gás é bastante. Então, a gente vai ter ali de fontes não renováveis, 55,1%. Mas olha só, em comparação ao mundo, o Brasil tem um percentual muito maior de fontes renováveis, 44,9%. Então, a gente tem ali, né, além aí o carvão vegetal, que pode ser considerado biomassa, os derivados de cana, que também é biomassa, a hidráulica, tá, representando ali 12%, perfeito? Agora, quando a gente for falar de eletricidade, a hidráulica é maior ainda esse percentual, perfeito? Então, olha lá, né, a diferença entre as fontes de energia do Brasil com o mundo. E aí, os dados de alguns anos, 2017, 16 e 15. Então, olha lá, ó, o Brasil, em 2017, tinha ali 42,9% de fontes renováveis. Então, ó, show de bola. Em 2016, o percentual de fontes renováveis do Brasil era até um pouquinho maior, 43,5%, tá? Agora, olha só no mundo e nos países que compõem a chamada OCDE, que são os países, né, de comércio mais intenso. A gente vai perceber que vai beirar ali entre 10% e 13%. Então, ó, o Brasil tira onda nas fontes renováveis, perfeito? Agora, ó, alguns dados de 2018. Diferença entre as fontes de energias do Brasil com o mundo. Então, ó, no Brasil, 55% das fontes de energia eram não renováveis, 45% renováveis. Então, ó, o Brasil usa muitas fontes renováveis. O Brasil, né, tem uma diversidade de fauna e flora muito grande. Então, a gente tem um potencial gigantesco.
Agora, em comparação com o restante do mundo, ó, o mundo, 86% fontes não renováveis e apenas 14% de fontes renováveis. Então, o Brasil é privilegiado e sabe utilizar essas fontes renováveis. Agora, olha lá, ó, a matriz energética brasileira é limpa, ou seja, emite poucos poluentes. Olha lá, ó, emissões de CO2 per capita com dados de 2015, e a gente vai ver ali, ó, emissões per capita brasileira com dados de 2017. Então, ó, do mundo, os dados são de 2015, do Brasil 2017. Olha lá como é que ficou o nosso gráfico. Então, ó, em comparação a Estados Unidos, China e os países que compõem a União Europeia, o Brasil tem fontes mais limpas que poluem menos, né, ao percentual de apenas 2,1% e 2,2% em 2015. Perfeito? Agora, ó, a matriz elétrica no mundo, produção exclusivamente de eletricidade. Como é que a gente vai perceber? No mundo, ainda vão prevalecer, né, as fontes não renováveis, os combustíveis fósseis. Então, ó, na produção de eletricidade, a gente tem aí, né, representando a matriz elétrica no mundo, o carvão com 38%, tá? O petróleo e seus derivados, 2,9%, e o gás natural, 23%. A fonte nuclear, 10,2%, hidráulica, 16,2%, biomassa, 2,4%, e a junção ali de solar, eólica, geotérmica e outras que estão em desenvolvimento, 7,3%, tá? Agora, olha só, no caso brasileiro, tá? Matriz elétrica no Brasil, produção exclusiva de eletricidade. A gente vai perceber, ó, que através de dados de 2019, dados recentes, a gente percebe que a eletricidade brasileira, 64,9% vem de onde? Das águas dos rios, das hidrelétricas, perfeito? 8,4% da biomassa, 8,6% da eólica, 1% da solar, 9,3% do gás natural, 2% de derivados e petróleos e nuclear, 2,5%, tá? Então, ó, o Brasil tem uma grande dependência das hidrelétricas, uma fonte renovável, uma fonte que, em comparação a várias outras energias, é um pouco mais limpa, perfeito? Só que a gente vai perceber o seguinte, a fonte hidráulica, as hidrelétricas, elas dependem, né? Elas ficam submissas às condições da natureza, às condições naturais, elas vão depender da chuva. Então, se em algum ano chover pouco, a produção de eletricidade vai ficar prejudicada. Isso vem acontecendo nos últimos 3 anos no Brasil, mais ou menos, tá? Onde a energia ficou mais cara porque, como as chuvas diminuíram no Brasil pelo avanço do desmatamento no Cerrado e na Amazônia, a gente vai perceber que a gente teve que acionar várias termoelétricas para dar conta da produção de eletricidade. Então, a hidráulica tem pontos positivos e negativos, como todas as outras fontes. Energias renováveis e não renováveis na produção de eletricidade, uma comparação aqui com o mundo, dados de 2018. O Brasil, a eletricidade, 83% com dados de 2018, a gente tem aí fontes renováveis. Então, olha lá, o Brasil tira muita onda na produção de eletricidade com fontes renováveis, tá? Etanol, biomassa, hidrelétricas, energia solar, energia eólica. O Brasil, ó, tira onda, 83%, tá? E o mundo, apenas 25%. Então, os caras ainda, né, utilizam muito combustível fóssil, energias sujas, poluentes. E como se produz a eletricidade no Brasil? Como eu falei, né? A maior parte das hidrelétricas, onde as melhores vão ter ali um predomínio do relevo de planalto, né? Já que o planalto vai ter desníveis e essas quedas d'água vão acelerar, aumentar a velocidade, o que é bom para a produção de eletricidade. Dá para fazer em rio de planície, que é um rio mais lento? Dá. Só que aí a capacidade de eletricidade vai ser um pouco mais difícil, mas é possível. Na Amazônia, né, existem várias ali existentes, tá? E que tem uma capacidade até muito boa, inclusive, perfeito? Só que os desníveis da água vão fazer com que aquela produção seja mais veloz,
a água tenha maior velocidade e a capacidade de produção seja elevada, tá? E como o Brasil tem uma grande disponibilidade de água, de rios, então as hidrelétricas são as ideais, perfeito? Que a gente usa bastante. As termoelétricas, elas usam biomassa, gás natural, carvão mineral e óleo mineral. Nos últimos anos, cada vez mais elas vêm sendo acionadas, por isso que a nossa energia vem ficando mais cara, né? Aquela bandeira vermelha 2. Por quê? Quando chove menos, a gente aciona as termoelétricas. As fontes eólicas, principalmente, né, no litoral do Nordeste e no litoral do Sul, regiões que chovem, que ventam bastante, perdão, tá? Principalmente no Nordeste brasileiro, onde tem ali os ventos alísios, ventos constantes em direção ao Equador. O Brasil, como tem um litoral muito grande, a fonte eólica também, né, é perfeita. E as termonucleares, as usinas de Angra, Angra 1, Angra 2 e Angra 3, né, que está ali com a sua construção meio parada. Então, elas representam ali 2,5%, né, município de Angra. E a gente vai perceber também, pessoal, analisando as mudanças recentes na matriz brasileira, né, que a gente tem, nos últimos anos, uma evolução das hidrelétricas para que elas sejam menos impactantes ao meio ambiente. Então, prestem atenção, porque as provas gostam muito de cobrar isso, tá? A gente acha que hidrelétrica não gera impacto ambiental, é uma fonte 100% limpa. Não existe fonte 100% limpa. Na verdade, as hidrelétricas geram vários impactos ambientais, inclusive eliminam CO2 para a atmosfera. Então, a gente vai perceber que existem dois tipos de usinas hidrelétricas. As chamadas fio d'água, que não tem reservatório, e aquelas que vão ter o reservatório, né, que vão acumular, que vão represar a água. Então, essas de represamento causam mais impacto ambiental. Por quê? Vão alagar uma grande área, essa grande área alagada vai expulsar populações tradicionais, populações de cidades pequenas, tá? Vai afogar, né, a vegetação que não está adaptada a esse tipo, né, de excesso de água. Então, as plantas e os animais, né, vão ser afetados. Ao morrerem, né, por afogamento, vão gerar CO2. Então, prestem atenção nisso. Agora, as fios d'água, elas vão usar o próprio curso do rio sem fazer reservatórios e vão conseguir produzir eletricidade dessa forma, tá? Claro que o reservatório, ele traz uma segurança, porque quando chove menos, você tem ali uma reserva de água. A fio d'água não, ela depende de um regime de chuva bem controlado. Então, elas podem ficar mais suscetíveis aí, né, quando chove mais ou menos. Então, tem esse porém. O aumento do uso de energia gerado pelas usinas termoelétricas. Então, com o avanço do desmatamento, né, nos últimos anos no Brasil, a gente percebe que cada vez mais as termoelétricas vêm suprindo essa necessidade, né? Então, a energia vai ficando cada vez mais cara, porque as termoelétricas vão usar os derivados do petróleo, que são muito mais caros, perfeito? A gente tem nos últimos anos aí, de maneira ainda tímida, uma expansão, né, da energia eólica e da energia solar, que ainda está, né, engatinhando bastante, perfeito? Então a gente percebe que aos pouquinhos as mudanças na matriz brasileira vêm ocorrendo, perfeito? Mas ainda nos destacamos como fontes renováveis, aquelas mais utilizadas, perfeito? Então, galera, é o seguinte, eu vou dar uma paradinha com vocês, a gente vai ter uma parte 2. Esse conteúdo é muito extenso, esse conteúdo é muito grande, tá? E nessa parte 2 eu vou trabalhar alguns exercícios de vários concursos anteriores para vocês sentirem como é que isso é cobrado, valeu? Então, espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. Até uma próxima, forte abraço, tchau, tchau.